Provérbios, capítulo de número 23, versículo 26. Quantos encontraram já estar aqui também? Então, diz a palavra do Senhor: dai-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Olha que palavra que Deus está dizendo. Se Deus chegar para algumas pessoas e pedir a elas qualquer coisa, elas são capazes de entregar. Às vezes um carro, às vezes uma casa, às vezes dinheiro, às vezes até o tempo. Mas Deus olha e diz: filho, eu não estou pedindo coisas que seja difícil para você, mas eu estou pedindo o seu coração. Imagina se o Senhor chega para você hoje e diz: filho, dai-me o teu coração. Por que é tão difícil dar o coração? Edson, se você puder abaixar um pouco o meu retorno, por gentileza. Por que é tão difícil você entregar o coração? O coração, na verdade, o coração é a área psíquica do homem. Por que a área psíquica do homem? Porque ele envolve o espírito e envolve a alma do ser. Então, quando nós entregamos o coração a Deus, nós entregamos o domínio do humano, do ser humano, a Deus. E qual é o problema de tudo isso? O problema é que quando nós não entregamos o coração a Deus, nós não conseguimos cumprir o propósito. Qual é a questão de tudo isto? Todas as vezes que você escutar alguém falando com você e irritar a você, é porque você não é liberto, porque você não é livre dessa situação, é porque você não tem condição ainda de falar livremente com isso. Teve uma época que as mulheres ficavam muito bravas quando alguém dizia: a mulher submissa edifica a casa. Quando a mulher escutava essa palavra de submissão, ela queria enforcar talvez o marido ou o pastor, alguém que estava palestrando sobre esse assunto. Mulher submissa, por que ela ficava brava com esse assunto? Porque ela não entendia o que era uma missão. Ela não entendia o que era ser submissa. Ela entendia a submissão de uma forma subserviente, que era um nível de escravidão que não permitia ela ser livre. E quando nós olhamos para a palavra, foi para a liberdade que o Senhor nos chamou. Então você é livre. Por que o Senhor está dizendo: dai-me o teu coração? Porque se você entregar o seu coração, você entrega tudo que você tem a Deus. Ele está dizendo que o coração é a única entrada e saída do homem. Então, pelo coração pode entrar tanto as coisas boas quanto as coisas ruins, ou pode não sair do homem aquilo que é bom. Então Deus está dizendo: dai-me o seu coração. Imagine quantos planos você fez hoje. Imagine quantos planos você fez este mês. Imagine quantos planos você criou em sua mente durante todos esses anos. E quanto deles você conseguiu realizar? E por que não conseguiu realizar? Simples, porque nós fazemos os planos, mas a execução e o propósito vem do Senhor. Nós fazemos os planos, como diz Provérbios 29 e 21, 19 e 21, no livro de Provérbios, capítulo 19, versículo 21, vai dizer que muitos o propósito há no coração do homem. Muitos são os propósitos que há no coração do homem. Existem muitos propósitos, mas o que ele está dizendo? Que é do Senhor os desígnios, que é do Senhor o conselho, que é do Senhor a capacidade, é do Senhor que vem a permanência, é Deus que faz permanecer aquilo que você ainda não entendeu. Você pensou, você quis, você lutou,
mas não consegue. Por quê? Porque você ainda não entregou o coração ao Senhor. Quando nós entregamos o coração ao Senhor, os planos e os propósitos dele começam a acontecer na nossa vida. Então, qual é a dificuldade? Ele diz: de tudo que você deve guardar o coração. Por quê? De tudo que você deve guardar, guarde o coração, porque dele está a entrada da vida, é nele que está o que você de fato precisa. Jesus, quando ele esteve aqui, ele não fez nada sem antes conectar com o Pai dele. Ele não fez nada sem antes liberar o seu coração, porque no coração onde está a vontade de submeter, que gera na função da alma a decisão de fazer ou de não fazer. Então, quando nós estamos com o coração cheios de alegria, quando nós estamos com o coração cheios da palavra de Deus, da vontade de Deus, da presença de Deus, tudo que você põe a mão, tudo que você coloca a mão, tudo que você faz, há uma prosperidade. Há uma coisa rompendo em todos os níveis. Imagina, todos esses pensamentos que você colocou na sua cabeça, tudo isso que você analisou, se acontecesse tudo isso, como que você não estaria hoje? O problema é que a maioria de nós pensamos as coisas, mas esquecemos de colocar na presença de Deus. Enquanto nós não conseguirmos colocar na presença de Deus, nós também não daremos conta de pôr em prática. Muitos não conseguem sair do papel. Muitos não conseguem sair do papel. Por quê? Porque existe um preço para fazer isso. E qual é o preço? De você entregar o coração naquilo que você vai fazer. Ora, se eu perguntar aqui nesta manhã, eu vou tirar um monte de coisa de vocês do nível. Você começou a ler o livro e terminou? Você começou a fazer o curso e terminou? Você começou a fazer essa tarefa e terminou? Irmãos, os medos e os impedimentos são enormes quando você começa a fazer algo que vai trazer resultado para você. E o que eu faço para mudar isso na minha vida? Quando você ama, quando você é apaixonado por aquilo que você vai ganhar, que a Bíblia vai chamar de recompensa. Sabe o que é recompensa? Recompensa é exatamente aquilo que você recebe por aquilo que você faz. A recompensa é exatamente aquilo que te promove prazer por aquilo que você lutou para ter. Consegue entender isso, sim ou não, meus irmãos? Lógico que você consegue, mas por que a pessoa não tem essa determinação? Porque ela deixa de buscar esta água, que é a necessidade dela, que é aquilo que ela quer, mas isso vai dar trabalho para ela, isso vai tomar o tempo dela, mas isso depois vai alavancar ela. Mas ela deixa, por quê? Agora ela deixa de buscar isso aqui, porque ela vai buscar uma outra coisa que lhe gera prazer. Por exemplo, o cara deixa de ler o livro, ele deixa de fazer o curso, porque no final da tarde ele quer ir jogar bola com os amigos. Só que jogar a bola com os amigos não dá o resultado que o curso vai dar, não dá o resultado que o livro vai dar. Então veja, qual é? Ele apenas trocou algo que vai lhe tomar tempo, que vai lhe exigir ele ser uma pessoa determinada, por algum momento de prazer no futebol, ou no happy hour, enfim, em outra coisa. O que eu digo para você? Se você ama a recompensa, você precisa pagar o preço agora pelo que você quer, porque isso que você vai fazer, é o que vai fazer com que você cresça e seja alguém amanhã. Consegue entender isso, sim ou não, meu irmão? Um dia, o cara chegou para mim e disse assim, ele disse para mim assim, o nome dele, não vou dizer o nome dele porque pode estar aqui. Ele disse: pastor, eu tenho vontade de vender carros. E aí quando eu perguntei para ele, como você tem vontade de vender carro? Ele disse: eu queria trabalhar em uma loja de carros. E eu disse: que tal
se você tivesse a sua própria loja, em vez de você ser um funcionário de loja. Ele disse, como que eu faço isso? Eu disse, só a partir do momento que você transformar essa vontade que você está tendo de ser um vendedor em ser um patrão. Você não precisa estar em uma loja onde tem vários carros, onde você pode vender todos. Para você parece bom, mas se você tiver um carro que é seu, para que você possa vender e ter lucro, já é melhor do que você trabalhar em uma loja. Entende isso ou não? Então ele foi lá, comprou um carro, começou pelo dele, vendendo o carro dele, comprou outro, foi vendendo, hoje ele tem vários carros vendendo. O que é isso? Mude sua cabeça, ou melhor, deixa seu coração ouvir e pratique que a sua cabeça vai mudar. A igreja está cheia de gente religiosa, que vem em todos os cultos e nada faz pela vida. Nós precisamos ser bem-sucedido para que as pessoas perto de nós sejam bem-sucedidas. Acredite, se as pessoas que estão em sua volta forem bem-sucedidas, é porque você já é um homem bem-sucedido. É porque você já é uma pessoa bem-sucedida. Toda vez que alguém falar nisso, em alguma coisa que você precisa fazer, e você sentir raiva, é porque você está preso nisso. Você precisa ser livre. E aí eu gostaria de perguntar para você, e não responda para mim, porque não é eu que preciso saber, onde você está preso, onde você precisa ser livre, o que você precisa fazer para tudo isso virar uma porta de entrada e saída de liberdade. Hoje nós estávamos vindo, muita chuva, Deus, Ele manda chuva, assim Ele manda chuva para todos, tanto para o pobre, quanto para o rico, quanto para o que é crente, para o que não é crente. A ideia é, o que é que você vai fazer com a chuva? Ou você vai reclamar dela, ou vai fazer alguma coisa com ela. E ela é um nível de prosperidade, e essa prosperidade o Senhor quer fazer chover na sua vida hoje. Então nós precisamos entender isto. O que eu estou fazendo? Filho, dai-me o teu coração e os teus olhos agradem dos meus caminhos. Quando nós entregamos o coração a Deus, Ele faz os nossos olhos abrir para ver o caminho, qual é o caminho de Deus, qual que é a vontade dEle. Isso aqui é um Deus, mas na verdade Ele está falando na qualidade de um pai. Esse Deus está falando na qualidade de um pai, e agora Ele dá um conselho para quem sabe ouvir, um conselho para quem quer ouvir, um conselho para o filho que quer ouvir. Se você for comigo em Provérbios, capítulo de número 22, versículo 17, nós vamos ver um conselho para quem sabe ouvir. Conselho é riqueza, e ele diz: inclina o ouvido e ouve as palavras do sábio. Esse é o segredo, inclinar o ouvido e ouvir as palavras do sábio, e aplica o coração ao meu conhecimento. Um dia uma pessoa falou assim para mim, nessa época eu tinha relacionamentos com muita gente de níveis mais altos, pois eu trabalhava em uma rede hoteleira, e vinha muitos juízes, vinha delegados, vinha gente de todas as classes sociais. E aí um dia ele disse para mim, o que ele me disse? José Lopes, sempre que você estiver com gente muito inteligente, presta atenção no que eles estão falando, presta atenção no que eles falam. Quando você começa a ouvir pessoas da área que você gostaria de crescer, e aí eu começava a observar a conversa desses, e as conversas deles eram diferentes da conversa de alguns amigos meus, e a conversa dessas pessoas era diferente da conversa dos meus pais. As conversas dessas pessoas eram diferentes das pessoas que eu me relacionava no dia a dia, fora daquele ambiente. E eu pude observar que quando eu venho para a palavra de Deus, a conversa da palavra de Deus sempre confronta a maneira que eu vivo como ser humano natural.
Então, quando eu olho para a palavra de Deus, e quando eu olho para as pessoas bem-sucedidas, eles fizeram alguma coisa que eu nunca fiz, por isso que eu não fui e não sou daquele jeito. Eu sei que você quer ser bem-sucedido, quantos querem ser muito melhor, mais bem-sucedido do que já é? Então comece a andar com gente bem-sucedida, sai de perto de gente que não quer crescer, sai de perto de gente que não quer ser bem-sucedido. Um irmão brinca comigo assim, ele é chaveiro, e aí ele diz assim: eu não estudei, por isso que eu sou chaveiro, se eu tivesse estudado eu seria pastor. Então, mas vai andar com gente que estuda, vai andar com gente que é rica. Muita gente diz: eu quero ser rico. Você sabe como é que é a vida de um rico? Você sabe como que um rico faz? Você sabe como que uma pessoa que é bem sucedida faz? O problema não é querer ser bem sucedido. Quando você quer, você já está preso, entende isso ou não? Quando você quer ser algo, você já está preso, porque quem tem liberdade em Deus já é aquilo que Deus chamou para ser. Enquanto você estiver batendo o pé dizendo que quer, você nunca vai conseguir essa liberdade. Para você conseguir essa liberdade, você tem que saber que você já é a imagem, a semelhança daquele que é. Entende isso, sim ou não, meu irmão? Você é. Então ele está dizendo: inclina o ouvido e ouve as palavras do sábio. Anda com gente sábia. Quem é mais sábio do que o Espírito de Deus? Quem é mais sábio do que a palavra de Deus? Se você quer a sabedoria, aplica o coração e receba o conhecimento daquele que tem. E Deus tem o conhecimento. O Senhor tem o conhecimento. E isso vai fazer a diferença. Quero chamar a sua atenção nesta manhã. Chama a sua atenção nesta manhã, porque esse mestre que está falando nesta palavra, dai-me o teu coração, é uma espécie de um pai, é uma espécie de um Deus, é a espécie de um professor, alguém que está chamando o seu aluno de filho, alguém que está chamando o seu ouvinte de filho. Então, quando ele está dizendo: meu filho, dai-me o teu coração, ele está falando da seguinte maneira: ele está advertendo você a ter um sentido, a sua fé ter um sentido no seu coração, ter um sentido no seu coração tudo que você faz, ou seja, o que você está fazendo, qual sentido tem para o seu coração? O que você vir até a igreja, qual sentido tem para o seu coração? Ir até a escola, qual sentido tem para o seu coração? Ir até a empresa trabalhar, qual sentido tem para o seu coração? Neste casamento, qual sentido tem para o seu coração? Ele está dizendo: você deve ter uma fé que faz sentido. Então esta manhã o Senhor está destravando pessoas aqui para prosperar em tudo que Ele pôr as mãos. Porque nosso casamento tem que fazer sentido, nosso trabalho tem que fazer sentido, ser pastor tem que fazer sentido, ser esposa tem que fazer sentido. Então Deus lhe trouxe a essa terra para toda a atividade que você fizer tem que fazer sentido. Quero declarar isso na sua vida, que Deus possa te abençoar com o poder do sentido. Você pode crer nisso, sim ou não, meu irmão? Então Deus, Ele tem a sua maneira de chamar a sua atenção. Quando Ele diz: sobretudo, que você deve guardar, guarde o seu coração, Ele está exatamente tentando dizer para você que existe coisas importantes, muito mais forte do que o que você tem se preocupado até hoje. Por quê? Nós cuidamos de tantas coisas, mas continuamos preocupados, continuamos confusos, continuamos sem saber o que fazer. Por quê? O incômodo no nosso coração está proliferando aquilo que o Senhor tem, estar abafando aquilo que o Senhor tem para que nós cresçamos. Então, quando Ele diz: guarda o que você pode guardar, de tudo que você pode guardar, olha que você pode guardar muitas coisas, guarde o seu coração. Tudo que você tem de guardar, guarde o seu
coração. Se você tem um coração que você pode guardar, então observe, por que tem gente que não pode guardar o coração? Por causa da ansiedade. Sabia disso ou não? Muita gente não consegue guardar o coração por causa da ansiedade. Quantas vezes eu não consegui guardar o meu coração por causa da ansiedade? Quantas vezes eu não consegui, vou te falar, você falar do que você vai fazer para pessoas erradas é um desastre. Você falar do que você vai fazer para pessoas que não querem ver você crescer é um desastre. Então Deus está dizendo, guarda o teu coração, porque isto é sabedoria para prosperar. Guardar o coração é sabedoria para prosperar. Entenda isso. Peça ajuda a Deus para Ele guardar o seu coração. Tem um texto na palavra de Deus, Provérbios 23 ainda, versículo 15, vai dizer da seguinte maneira. Olha o que diz versículo 15. Filho meu, se o teu coração for sábio, alegra-se-á também o meu. Ou seja, olha um pai chamando o filho e dizendo assim, filho, se você for uma pessoa se você for uma pessoa sábia, o meu coração fica feliz por isso. Meu filho, se você for bem sucedido, o pai ficará feliz por isso. É isto, irmãos, uma coisa eu vou te dizer. Pode ter o maior problema entre você e sua família, principalmente com o seu pai. Mas se você for uma pessoa alegre, uma pessoa sábia, você vai causar um impacto no coração do velho. Acredite nisso. Você vai causar um impacto enorme na vida dessa pessoa. Então observe, filho meu, se o teu coração for sábio, alegra-se-á também o meu. Ora, que coisa linda, essa palavra é muito poderosa. Quando você quer um filho, não consegue a sabedoria para deixar o seu pai feliz ou alegre, é porque você já está tendo um problema com Deus. Todos nós. Se o seu pai reclama de você porque você vou chamar a palavra, para não chamar burro, falto de entendimento, é porque você já está tendo um problema com Deus. E eu vou dizer uma coisa para vocês, talvez vocês não acreditem. Esse texto vai levar você na sua infância. Todos nós, os maiores, as pessoas mais perigosas de fazer uma pessoa desistir dos seus sonhos e de não prosperar na vida, são os pais e os professores. Você está brincando, pastor? Está aqui, ó, o relacionamento aqui é de um pai com filho, sim ou não? Por que o pai está falando, filho meu, se o teu coração for sábio, o meu vai se alegrar. Você nunca falou, você nunca ouviu assim quando você era pequeno, ó. Olhe para mim, você nunca ouviu assim o seu pai dizer assim para você, ó, não fale com estranho. Estranho é perigoso. Nunca viu não? Essa palavra? Então tá, você vai fazer um mega negócio. Você vai fazer com alguém conhecido? Geralmente é um estranho. Você já vai com o pé atrás. Sim ou não? Você vai com o pé atrás. Então quando você vê um estranho, uma pessoa que você não conhece, você tem medo. Tem uma parede, não deixa você avançar, você se sente ou inferiorizado, ou você tem medo de ser passado para trás, alguma coisa está acontecendo que você tem medo de avançar, então o negócio é complicado. Deixa eu te falar, o Senhor está dizendo, filho meu, só precisa ser sábio. Quando você for sábio, você vai identificar quem é a pessoa que você vai estar se metendo. Entende isso ou não? Você não precisa ter medo. Eu sei que vocês não estão acreditando. Mas é verdade. Quantos professores com vontade de ensinar que o aluno aprenda, ele diz assim, ó, você não consegue.
Quantos professores diz: olha, você não presta atenção? Essa palavra traz uma impotência tão grande dentro daquele que ouve, que toda vez que ele quer prestar atenção, o cérebro diz: você não presta atenção. Quando ele está dizendo: filho meu, se o teu coração for sábio, alegra-se também o meu. Ele está dizendo assim, ó: tudo que o papai quer é que você exploda, que você cresça, que você seja abençoado, que você domine o ambiente. Então o nosso Deus, Ele quer que você, onde você chegar, você domine o ambiente. Vou te falar, todos nós aqui, você tem que ser a sua presença tem que ser tão significante no lugar onde você vai chegar, que está todo mundo aqui na maior conversa, na maior situação aqui, envolvidos, relacionando e tal, batendo o maior papo. Quando você apontar na porta, pela sua presença, pela pessoa que você é, todos param para olhar para você. Por quê? Um homem sábio, um homem inteligente, vai chamar a atenção de todo mundo. Isso é riqueza na vida de um homem. Se você dizer pelo menos amém. Então, isso é muito importante. Isso é muito importante para fazer uma pessoa prosperar. Para fazer uma pessoa prosperar. Quem é? A palavra de Deus. O problema todo está no coração do homem. Se o seu coração for livre, todas as outras partes do corpo também será livre. Todas as outras partes do corpo será livre. Sua mente será livre, seu espírito, ou melhor, o seu corpo será livre, suas funções serão livres. Versículo 16, ele vai dizer assim, ó: exultará o meu íntimo, quando os teus lábios falares coisas retas. Por que ele está dizendo que ele vai se alegrar? Por que ele está falando que quando ele vê o filho dele falar coisas retas, ele vai se alegrar? Quando você era mais novo, criança, talvez algumas pessoas aqui não passaram por isso, mas a maioria deve ter passado. E não fale para mim, só para você mesmo. Eu sei a resposta, então não precisa você falar para mim. Quando você tem dinheiro, você gosta de andar com dinheiro no bolso? De jeito nenhum. Mas você não sabe que você não gosta de andar com dinheiro no bolso, porque você tem medo de gastar ele, sabia disso ou não? Lógico, você não anda com dinheiro no bolso. O único que anda com dinheiro no bolso aqui é o senhor Paulo Henrique. Por que a gente não gosta de andar com dinheiro na carteira? Se eu andar, eu vou gastar. O que é isso? Medo de não tê-lo. Enquanto mais medo de não tê-lo, menos você terá. Acredite nisso. Olha, você escutava seus pais dizer assim, ó. Você escutava seus pais dizer assim, ó: dinheiro é a raiz de todo mal. Quantos de vocês aqui não escutou o pai dizer que o dinheiro não pode amar o dinheiro? Além de mim, foi só eu que escutei isso, gente? Hoje eu pego o dinheiro e eu beijo ele. Eu pego o dinheiro hoje, eu cheiro ele. Como assim, pastor? Quando você pega o dinheiro e cheira o dinheiro, você diz assim: você é meu, eu faço o que eu quero com você, não é você que faz o que quer comigo. Quando você não dá conta de andar com ele na carteira, você tem medo dele ir embora. Entende isso ou não? Enquanto mais você tem medo de... Olha, pega as meninas que namoravam. Enquanto mais medo você tinha de perder seu namorado, mais ele judiava de você, ué. Você está me olhando, Wagner? Isso. Então, pensa nisto. Toda vez. Não precisa ser, de repente não precisa ser muito, porque vai lá que a galera pega, mas é para pegar mesmo. Mas sempre deixa lá na sua casa, na estante, assim, ó.
uma nota de dinheiro. Lá em casa tem, ela sabe, velho. Deixa lá, na sua carteira. Sabe ali no negócio do carro ali? Como é que fala lá? Não tem onde coloca as carteiras ali? Deixa uma nota lá dentro. Olha, deixa eu falar para você, olha para mim. O que a palavra aqui está dizendo? Olha o que a palavra... Exultará o meu íntimo. Espírito, certo ou não? Exultará o meu íntimo quando os teus lábios falarem coisas. Escuta, nós temos um hábito. Você nunca fez isso não, ó. Abrir a sua geladeira e dizer assim, ó, não tem nada para comer. E você sabe que não tem nada para comer, daqui a pouco você abre de novo. Tá igual a criação, só água e luz. Já viu isso ou não? Já viu essas coisas, irmãos? Então, deixa eu te falar isso, deixa eu te falar. Toda vez que você olha e tem vontade de uma coisa, você sente mal por não ter. Sim ou não? Toda vez que você quer algo e não pode ter, você sente mal por não ter. Então quando você deixa, seja de 2, de 10 ou de 5, sei lá, em qualquer lugar, você vai dizer assim, ó, eu tenho. Aquilo é um chamariz para a sua vida acontecer e você explodir na vida financeira. Acredite nisso. Ah, pastor, tem coisa, você tem que fazer o que você está fazendo, ser um homem sério, dizimar, ofertar, todas essas coisas, estou falando de igreja, mas na vida do dia a dia você precisa prosperar. A igreja tem que estar cheia de gente que não tem condição de vida? Não, a igreja, principalmente na igreja, tem que estar cheia de gente cheia de condição de vida, com um espírito feliz, contente, abençoado, em todas as áreas. Eu quero dizer para você, você quer ver seu filho bem, mas cuidado para você não travar o seu filho. Entende isso ou não? Então eu fico olhando aqui, o versículo 17 vai dizer assim, ó: não tenha o teu coração inveja dos pecadores, antes, no temor do Senhor, perseverará quantos dias? Quantos dias? Não tenha o teu coração o quê? Por que ele está falando do pecador? Pecador não é só o que comete coisas feias, coisas erradas. Não, o pecador também pode ser aquele que erra o alvo, mas mesmo assim ele tem as coisas. Então ele diz, não tenha inveja de quem tem, pelo contrário, antes, no temor do Senhor perseverará todos os dias. A constância é que faz você ser o que Deus chamou para você ser. É isso que ele está falando conosco. A palavra está dizendo, guarde o seu coração. Quando você guarda o seu coração, você não precisa ter inveja de ninguém. Por quê, pastor? Porque Deus lhe chamou também de uma forma diferente. E às vezes você não vai ter tudo aquilo que ele tem, mas Deus lhe chamou para ser alguma coisa diferente, e seja aquilo que Deus chamou para você ser. Se você conseguir dizer assim, ó, Senhor Deus, me faça ser aquilo que o Senhor me chamou para ser. Pronto, isso aqui é o propósito. Isso aqui é o propósito. Mas você viu que quando a gente pede para você falar uma coisa, você tem dificuldade de falar? Por exemplo, se alguém perguntar para você assim, ó. Um dia eu ouvi um cara perguntar para o outro assim, eu fiquei observando. Ele disse assim, ó, você é feliz? A pessoa pensou e disse, sou feliz. Ele disse assim, então me descreve o que é felicidade. A pessoa não sabia o que era felicidade. Agora eu pergunto, ela era feliz? Como que ela é se ela não sabe descrever o que ela é? Então nós precisamos pensar nisso. Você não foi chamado para ser igual ao outro, então não tenha inveja de ninguém. Você foi chamado para ser alguma coisa, e aquilo que você foi chamado para ser, o Senhor quer que você seja. Você tem que sair desse culto dizendo assim, eu vou romper com tudo aquilo que me prende. E eu vou ser o que Deus me chamou para ser. Então nós temos que sair daqui assim, irmãos. Esse culto não é uma mera religiosidade, que hoje eu vim no culto. Não, você veio no culto para ter um problema sério com os problemas que te travam. Entendeu ou não?
Eu vim neste culto para ter um problema sério com aquilo que está me travando. Se tem alguma coisa te travando, você vai ter que ir para cima dele. Um dia Jesus chegou e a galera estava lá fazendo estava vendendo no templo. Lembra disso ou não? Lembra dessa passagem? O que é que Jesus fez? Jesus foi lá e meteu o chicote em todo mundo, sim ou não? Então, em outras palavras, Jesus está dizendo assim, ó, você tem que olhar para o que está acontecendo na sua vida, que não está legal, que Deus não aprova, e você tem que meter o chicote, tirar de você. Você tem que tirar tudo da sua vida que Deus não aprova. Deus aprovava aquela venda no templo naquele jeito? Jesus diz, não aprovava, então eu vou tirar tudo que não está certo. Jesus veio para nos dar a liberdade, para tirar tudo aquilo que não está certo na nossa vida, e você não pode aceitar, meu irmão. Nós temos que ter uma casa feliz, abençoada, em todas as áreas, em todos os níveis. E eu vou falar uma coisa para você, sabe onde é o melhor lugar para resolver isso? Além de ouvir uma palavra dessa? Na hora da refeição. Na hora da refeição é a hora de você mudar conceitos na sua vida. Mas com certeza eu estou te falando isso. No versículo de número 18 está dizendo, ó o 18, porque deveras haverá bons futuro, deveras haverá bom futuro, não será frustrada a tua esperança. 19, ouve, filho meu, e sê sábio. Guia retamente no caminho do teu coração. Por que será que ele está dizendo que é uma verdade, que haverá um bom futuro? Por que ele está dizendo isso? Que haverá um bom futuro. Se você pegar a palavra, abra a sua Bíblia em Jeremias, capítulo de número 29, versículo 11. Nós vamos ver que Deus tem pensamentos ao nosso respeito. E qual é o pensamento que Deus tem ao nosso respeito, pastor? É um pensamento diferenciado. Olha o que diz. É eu que sei que pensamentos tem ao vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Quem é que tem pensamento bom ao nosso respeito? Deus. E ele está dizendo, de verdade, haverá bom futuro. O pensamento de Deus é ao nosso respeito para que haja um futuro diferenciado na nossa vida. Porém, nós temos que ter um presente também bem sucedido. Um presente onde haverá mudança. E o versículo 13 desse texto, ele vai dizer o seguinte no versículo 13: buscar-me-eis e me achareis, quando fizer de todo o teu coração. Olha o que ele diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Então o problema do homem, se é que tem um problema, é no coração. Quando nós resolvemos com o coração, nós teremos a vida bem sucedida. Nós precisamos entender isso. O coração tem um dom, e é o dom mais lindo que pode existir. A palavra vai dizer em Mateus 22, versículo 37, que o dom do coração é um dom tão precioso, que você pode entregar tanto aos homens quanto a Deus. O dom do coração pode ser entregue tanto aos homens quanto a Deus. Então o que é isso? Isso é o chamamento para o amor. Esse chamamento para o amor, essa determinação de amar, essa determinação de saber amar, tanto a Deus quanto aos homens, é exatamente a diferenciação dos outros seres, que não conhecem isso. Jesus vai falar da seguinte maneira: e respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento. Três coisas aqui importantes: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Observe, está envolvendo toda a área, toda a vida, tudo que nós temos,
Tudo aquilo que Deus quer que você tenha, Ele deixou escrito na palavra dEle. Tudo aquilo que tenta nos prender, Deus deixou aqui para nos libertar, para nos liberar. Irmãos, acredite nisso. Nós precisamos entender isso. Então Ele está dizendo, por que Ele está dizendo? Dai-me o teu coração. Porque quando nós entregarmos o coração a Ele, Ele vai nos ensinar a amar a Ele mesmo, a amar com a nossa alma e a amar com a força do nosso entendimento. Imagine o que é que falta para o homem: aprender a usar o coração, aprender a usar a alma e a usar o entendimento. Na maioria das vezes, nós pensamos que entendemos, mas entendemos errado. Na maioria das vezes, nós não fazemos o que deveria ser feito, conforme a palavra tem nos ensinado. O coração é um ótimo remédio para a sua vida. Eu estou dizendo que o coração é um ótimo remédio para a sua vida. Um coração alegre é um bom remédio, diz a palavra de Deus. E quando eu vejo isso, eu quero te mostrar na Bíblia. Eu quero te mostrar porque se eu conseguir mostrar, e se você conseguir entender, vai mudar muitas coisas na sua vida. Provérbios capítulo 3, versículo 8 está dizendo isso. Aqui, agora ele vai reconhecer o valor, o poder que tem a medicina psicossomática. Acredite nisso. Quando ele diz isso aqui, ele está trazendo uma observação de que ele, na verdade, ele teve esse entendimento por ele observar a palavra de Deus. Não foi a ciência que deu para ele, foi ele observando a palavra, foi ele observando a Deus e pôde valorizar a medicina psicossomática. Por quê, pastor? Olha o que diz o texto: será isto saúde para os teus, ou melhor, perdão, será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus, um coração feliz, um coração alegre, traz para nós saúde, traz para nós um corpo saudável, traz para nós refrigério, entrega aos nossos ossos, irmãos, fortalecimento. Eu digo uma coisa para nós aqui hoje: se nós entendermos esta palavra, nós saímos daqui valorizando o que Deus deixou para nós. No passado, o povo de Deus, hebreus, povo de Israel, eles não valorizavam a medicina. Aliás, eles não acreditavam na medicina. E como que eu sei disso? Quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo pontos que pela misericórdia de Deus me faz pensar e agradecer a Deus. Quando eu leio Salmo 103, versículo 3, eu consigo ver o desvalor que o povo dava naquilo que Deus tinha deixado para ajudá-los. E como eles viviam em uma eterna culpa, em um afastamento de Deus, morriam porque eles não conseguiam receber de Deus aquilo que realmente Deus tinha deixado para eles, ou eles teriam direito na palavra de Deus. E vai dizer o seguinte, versículo 3: Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. Olhava para esse texto e esquecia da graça que Deus havia deixado nos homens. Então eles tinham dificuldade de buscar ao Senhor porque eles precisavam de um sacerdote.
E eles nem sempre tinham um sacerdote. Então muita gente morria por falta de perdão, muita gente morria por falta de cura, muita gente morria porque estavam doentes emocionalmente, na área do coração, no espírito e na alma. Então a sua vida psicossomática, ela estava toda enferma, porque como é que eu sei? Quando eu leio Isaías capítulo 1, eu vou ver Isaías dizendo que eles estavam cheios de chagas que não tinham sido amolecidas com óleos, ou seja, estavam morrendo. Então hoje nós temos aqui um Deus que enviou Jesus, que curou a nossa alma, que salvou o nosso espírito e deixou homens capazes de trabalhar de uma forma poderosa para ter tanta gente abençoada e bem-sucedida nessa terra. Vou te falar, estava falando com um colega essa semana, muitos nossos amigos pastores ficaram doentes por esses dias, e não tinha para onde correr. Sabe, quando o cara olha para esse texto e diz, é o Senhor que faz isso, de fato é o Senhor que faz isso, mas quando o Senhor coloca uma pessoa que consegue resolver o seu problema, que você não teve fé para resolver, é Ele também deixando isso para transformar a vida de pessoas. Então você precisa agradecer a Deus pelas pessoas que Deus tem colocado no seu caminho. Consegue entender isso, sim ou não, irmãos? Quem são as pessoas que você consegue agradecer a Deus? Por quê? Quando eu estava orando, na verdade eu estava fazendo uma caminhada e orando, então eu lembrei deste assunto, porque se todos vocês, todos nós aqui fôssemos pastores, quem seriam os advogados? Quem seriam os delegados? Quem seriam os médicos? Quem seriam os políticos? Então Deus pega essa sociedade, essa comunidade, usa um para isso, usa um para aquilo, então faz ali ele faz ali uma aliança com todos, para cada um resolver o problema do outro. Você sabia que você precisa dessa pessoa que está sentada ao seu lado? Você precisa desta pessoa que está ao seu lado. Cuidado para você não querer ter só um fio direto com Deus e esquecer das pessoas que estão ao seu lado. Você pode se frustrar. Então eu dizendo para esse colega, se você fosse pastor, você teria ajudado tanta gente desse jeito? Eu não lembro bem a resposta, mas uma coisa eu sei, não teria. Entende isso, meus irmãos? Por exemplo, nós temos o cara para fazer isso aqui, e o cara para tirar as goteiras disso aqui, quem que é? Nós temos o cara para fabricar o carro, e o que vai ensinar a dirigir? Então nós precisamos entender que o nosso problema precisa estar resolvido, e para resolver ele, você tem que ter um coração sadio para enfrentar ele. Vou dizer uma coisa para você, não tenha medo de problema. Enquanto mais você tiver medo de problema, mais problemas você vai ter. Para mim encerrar, eu quero ler um texto que está em Provérbios capítulo 18, versículo 14. Nós vamos falar um exemplo de um espírito abatido. A Bíblia vai dizer que um espírito abatido, o espírito firme sustém o homem na sua doença, mas o espírito abatido, quem o poderá suportar? Então veja, um coração triste leva você à ruína, mas um coração alegre, ninguém para você. Uma pessoa com um coração alegre, ninguém para ela. Então veja, o texto, nesse mesmo capítulo, versículo 21, vai dizer que tanto a vida quanto a morte está proposta a nós. Escolhemos qual nós queremos e por isso viveremos. Então cuidado com as suas frustrações, cuidado com o seu espírito abatido, cuidado, inclusive nesses dias, procure alegrar a seu espírito. Isso vai fazer bem para você. Isso vai fazer você romper em todas as áreas da sua vida. Isso vai trazer uma conexão diferenciada para você. É a palavra de Deus que diz, eu reforço e reafirmo, Deus quer que você prospere em todas as áreas.
Deus quer que você mude a sua maneira de viver em todas as áreas. Amém, meus irmãos? Fique de pé, por gentileza. Vamos fazer uma troca de coração hoje? Meu Deus. Deve ser filha de pastor desse jeito aí. Eu quero que você leia esse texto comigo e ore comigo. Ezequiel, capítulo de número 36, versículo 26. Eu quero orar e pedir para que Deus troque o nosso coração hoje. Dai-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós o meu espírito novo, e tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Ele está dizendo que vai fazer a troca, vai dar um coração novo, sim ou não? Darei um coração novo, colocarei um novo espírito dentro de vós, tirarei o coração de pedra e colocarei um coração de carne. O que ele está dizendo? Coração de pedra está falando de algo que está endurecido dentro de você, está falando de perdão, está falando de tirar algo que está machucando você. Coração de carne está te dando um coração flexível, aquilo que pode ser flexível. A verdade não é a sua, a verdade é a dele. Então seja flexível, isso vai mudar, isso vai transtornar, isso vai fazer você ser uma outra pessoa, e eu creio nisso em nome de Jesus. E ele está dizendo no versículo seguinte, que vai colocar, a metade do versículo seguinte ele está dizendo, versículo 27, porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos. O Espírito de Deus é que vai fazer você andar em caminhos retos. Não é a nossa habilidade humana, é o Espírito de Deus. Eu quero orar com você nisso.